Olá, boa noite. Você que está conosco aqui em um Mais Mulher Pode, o nosso podcast. Nosso podcast Mulher maravilhoso. Você está entendendo, né? Que você pode tudo. Você é poderosa, você é incrível. E esse podcast toda semana traz uma história, um papo maravilhoso com alguma mulher incrível, uma mulher que faz acontecer. E hoje não vai ser diferente. A nossa cidade está em polvorosa, está para acontecer uma incrível e maravilhosa conferência que acontece todos os anos aqui em Macaé, a conferência com influencidade. E hoje você vai saber todos os detalhes do que vai acontecer nessa conferência, as pessoas que estão por
trás desse evento, dessa visão, qual o objetivo dessa conferência. E você vai ficar aí até o final, você vai compartilhar, você vai curtir, você vai comentar, porque hoje, né, Fabrícia, minha best friend, hoje nós temos uma convidada incrível. maravilhosa, inspiradora, Isso né? aí. Uma pessoa, Uma lady. né, que Uma lady, uma lady. ela é. Ela é princesa, ela é maravilhosa. E uma mulher de propósito, uma mulher Exatamente. que ela sabe para que veio, né? E ela vive o chamado dela, vive o propósito dela. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecê-la mais profundamente e ouvir tudo que ela tem para nos ensinar nessa noite. Eu vou deixar minha amiga apresentar essa pessoa incrível. Isso. Hoje a gente está com mais uma mulher incrível, pastora Raquel Crespo, da Igreja Água Viva, maravilhosa. Para quem não conhece, pastora Raquel, ela exerce o Ministério do Ensino da Palavra. Ela também é pedagoga, é diretora do Centro Educacional Saber, escola com abordagem e educação para o princípio. A gente vai falar sobre isso aqui. E também é fundadora e gestora do projeto social Frutos do Saber. Você ama crianças, né, pastora Raquel? Amo criança. Eu acredito que toda transformação de uma cidade, de um país, de uma família, começa com uma criança. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se Jesus chegar primeiro nesse coração, nós vamos ter adolescentes com princípios bíblicos, nós vamos ter um adulto que ele vai fazer suas escolhas certas. Então, eu acredito muito na educação das crianças. Sim. E tenho um olhar todo bem chato mesmo, de ciúmes, de amor, de proteção. Eu amo as crianças. Ah, já tô sentindo até a presença. Eu também, já tô sentindo. Já só até dela falar esse assim, ambiente, só já dela até me emocionou aqui. Só dela falar assim das crianças, a gente sente, né? Porque eu falo para as pessoas, se o seu chamado não for sua paixão, sua vida, não tem sentido. E a gente consegue perceber quando as pessoas são apaixonadas pelo que fazem, né? E ela mostra isso, né? Sim, exatamente. E, pastora Raquel, a gente vai ter uma conferência, posso ousar dizer que é um dos maiores eventos daqui da nossa região. E ela está no calendário da cidade de Macaé. E essa conferência nasceu de uma história. Eu acompanhei um pedacinho, né, quando foi para o calendário da cidade, essa história linda. Mas como é que surgiu essa conferência? Conta um pouquinho para a gente, compartilha um pouquinho do início dessa história. Então, a nossa história começa com crianças. Foi a partir de um movimento de oração com as crianças lá na Igreja Água Viva. Eu ganhei um livro de uma pastora americana, Beck Fisher, e eles, no livro, ensina como trabalhar com as crianças na abordagem da oração em favor da cidade. E aí o prefeito ficou sabendo desse grupo de oração. Eu estava simplesmente contando história, descalço, toda com as minhas crianças, porque assim, quando eu estou com elas, eu viro uma criança também. E ele chegou. E ali ele pediu, na época era o doutor Aloísio, e ele pediu para orarmos por ele. Uma criança orou, e nós tínhamos profeticamente uma chave feita de EVA da cidade. E nós entregamos a chave, ele falou, não, essa chave vai ficar na igreja. Nossa. E ele devolveu a chave para a igreja. Nós tiramos fotos e eu comentei com a Beck Fisher. E ela falou, e ela estava vindo para o Brasil numa conferência em Belo Horizonte, do Fernando Guiller, apóstolo Fernando Guiller. E ela me pediu autorização para poder estar falando do que Deus estava fazendo em Macaé. E nós autorizamos, claro. E não só autorizamos, como nós fomos lá para conhecê-la, para ouvir falar de Macaé naquele lugar. E ele estava fazendo um evento a nível de cidade, dos 7 Montes. Sim. E no caminho nós viemos conversando, eu, Maurício, meu esposo, e a minha sócia Kelly. E ele, vamos fazer isso em Macaé. Nós precisamos fazer isso em Macaé. Então, o Influencidade nasceu dentro de um carro vindo de Belo Horizonte. E que tem um início com as crianças. E o nome surgiu na cabeça do meu esposo, ele estava pensando, precisamos de um nome diferente. E, de repente, saiu Influencidade e pegou. Sim. E nós desenvolvemos o trabalho, a igreja abraçou a visão
E nós fizemos o primeiro Influencidade dentro da Igreja Água Viva em 2016. E alguns pastores, porque antes disso tudo, ele já tinha um movimento de oração com os pastores, desde 2010, que a intenção dele era unir os pastores para orar pela cidade. E alguns pastores foram nesse evento e falou para ele que esse evento não poderia ficar somente para a Igreja Água Viva, que tinha que se expandir. Nossa. E aí, sim, ele falou, então, é da cidade, é nossa, é de vocês. E aí, no próximo ano, que acho que foi em 2017, teve o primeiro Influencidade, que já foi a nível de cidade, aonde nós fizemos no centro de convenções. Uma mega estrutura, né? Foi uma mega estrutura. E passou a ser um evento do calendário da cidade. Passou a ser um evento né? do Ou calendário seja, da cidade. Faz parte de uma data comemorativa da cidade, no mês de novembro, essa conferência, chamada Conferência Influencidade. Esse ano nós aguardamos assim ser, como você falou, né, um ápice, o melhor. Por quê? Porque ele ganhou mais, agregou mais Sim. pastores com Influencidade, né, que agora é o COM, que era outro grupo de pastores, né, que tem o presidente, o apóstolo Wagner, e eles se juntaram em 2022. Então, agora, sim, nós temos uma aliança maior, Sim. né? Isso tem tomado um espaço grande, uma relevância no mundo espiritual muito importante. Sim. E o interessante, né, pastora Raquel, é essa questão que a pastora Nube estava falando da questão do propósito. Uhum. Né? Ali, né, nesse grupo que eu acabo acompanhando, ainda que um pouco de longe, né? A proposta, o propósito é justamente a cidade. E eu vejo isso como uma diferença. Uhum. As pessoas estão ali juntas por um mesmo propósito, que é a missão da cidade de Macaé. Uhum. E isso é tanto no mundo espiritual quanto um propósito de vida, né? Que acaba sendo um propósito também de vida. Uhum. Né? Pouca gente, às vezes nem todo mundo que está nos assistindo, ouve muito falar dos Sete Montes. Existe livro dos Sete Montes. Uhum. E existe essa questão toda de influência. Uma vez, quando eu estava estudando sobre essa questão, a Jocum, ela fala muito bem sobre essa influência dos Sete Montes. Uhum. Inclusive, a questão dos missionários, todas essas questões da visão. Mas fala um pouquinho para a gente sobre esses montes, sobre a importância desses montes. Então, nós temos os 7 montes, né? Família, educação, economia, mídia, política, acho que eu esqueci de algum. Religião. E eu acho que o que é mais importante não é só influenciar. Nós precisamos viver o evangelho como um todo. O que acontece na mente de muitos cristãos? É que nós dividimos o Senhor, a vida espiritual. A minha vida espiritual é na igreja, a minha vida espiritual é em casa quando eu estou com o Senhor. Não, nossa vida espiritual é com um todo. Tudo é para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, né? Que tudo que nós devemos fazer ou vamos fazer, quer comer, quer beber, fazer tudo para o Senhor. E eu acho que é isso que nós devemos fazer. Não interessa aonde nós estamos, nós precisamos refletir o Senhor ali. Fazer tudo muito bem feito. E o que eu vejo que tem acontecido? Várias esferas da sociedade estão nas mãos dos ímpios. Sim. Por quê? Nós ficamos com uma mente fragmentada, nós ficamos com a mente religiosa de viver o nosso cristianismo somente ali no vínculo da igreja. Não. Eu posso ser uma pastora na minha escola. Sim. Né? Eu posso, você como advogada, Sim. né? Nós precisamos influenciar onde nós estivermos. Se não, porque a influência ela existe tanto do lado positivo como do lado negativo. Claro. Se outras pessoas ocuparem estes lugares, eles vão ser influenciados por outras ideologias, que é o que tem acontecido, Sim. principalmente com a educação. Sim, muito, muito. Eu estava preparando para a conferência, né? Eu estava fazendo meu jejum lá, junto com o pastor Marcos, que é o responsável pela coordenação. E aí o Senhor, ele me trouxe uma reflexão sobre os montes que eu faço parte. Gente, é tão incrível isso, porque às vezes a gente não para raciocinar onde a gente está.
Dos 7 montes, eu exerço influência em 5. Olha. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, tudo para a honra do Senhor, mas é isso. A gente está recebendo e sendo influência. E qual é a influência que a gente está passando nos lugares que a gente... Que legado que a gente tem deixado nos lugares que a gente tem passado? Então, a gente, de fato, toda mulher, porque o nosso público é muito feminino, ela, de antemão, ela já exerce 2 montes. A família e a religião, se ela pertencer a alguma comunidade. E ali, ela já exerce influência. Então, assim, que influência que a gente está exercendo como mulher, que a gente comentou um pouco sobre isso, sobre a questão dos vestimentos, é uma questão de influência, não deixa de ser, Sim. no papel da mulher na sociedade e em cada monte que ela se propõe a fazer. E quando eu fiquei sobre isso, não é que eu fiquei meio perplexa, porque é difícil às vezes você parar para pensar, mas quando você para pensar, chega a ser assustador. Que, tipo, dos 7 eu tô em 5, eu comecei a refletir e falar, meu Deus, Isso quanta explica responsabilidade. muitas coisas Sim. na nossa vida, porque a gente está entrando em lugares, tendo acesso a pessoas, a ambientes, e muitas vezes a gente não tem noção do nível de batalha que está acontecendo por causa disso. Sim. Por isso que tem coisas na nossa vida que não tem nem explicação, assim, coisas que acontecem, porque nós estamos tendo esse acesso, assim como Jesus, né? Jesus tinha, né? Jesus, ele não era um cara rico, mas ele tinha acesso. Se ele Sim. precisasse de uma casa, tinha uma casa para dar, né? Tudo que ele precisava. Vinha. E ele ia entrando nas cidades, nos ambientes, ele ia influenciando. E eu acredito que essa palavra, ela vai, assim, destruir muitos sofismas na mente de muita gente que está assistindo, Sim. né? Que não tem esse entendimento. Já há muito tempo eu tento passar isso para as cabecinhas que eu tenho acesso, né? E a gente tem que aproveitar para poder disseminar verdades, espalhar, né? E eu tenho falado isso há muitos anos já com as mulheres, que essa coisa de fazer a obra de Deus não está, não fica nesse nicho das Limitado. 4 paredes. Jesus está onde eu estou. Onde eu estou é obra de Deus. Sim. Então, muitas mulheres ficaram muitos anos, nossa, eu trabalho fora, não faço a obra de Deus. Olha que coisa errada. Sim. Sim. Não, você é professora, você está sendo uma influência, você está sendo uma influência dentro da educação e você está como? fazendo a obra de Deus lá. Onde Sim. você está, Jesus está lá com você. Então, houve toda uma mudança de pensamento, até da liderança, e de compreender aonde essas ovelhas estão inseridas e saber que toda regra existe uma exceção. As pessoas estão em áreas diferentes, né? Não dá para a gente estar exigindo algo de alguém que está, por exemplo, vou dar um exemplo, um mega empresário que tenha 300 funcionários, que tem que administrar isso. Não que ele não vá ter tempo para Deus, claro que ele tem que priorizar Deus na vida dele, mas a vida dele é uma loucura que muita gente não consegue alcançar. Sim. O nível de mente, o nível de estresse, a administração que ele tem que ter e a busca e a ajuda espiritual que esse cara precisa ter para ter esse negócio. Mas esse cara é um influente. Sim. Ele é um cara que abre portas, ele gera empregos, ele gera muitas coisas boas. Então, assim, a mente das pessoas estão assim, se abrindo para esse entendimento que Sim. nós não precisamos enterrar os nossos sonhos, né? Uma cabeleireira, ela é de Deus, ela bota a mão na minha cabeça e bota a mão na cabeça de várias outras mulheres de outros segmentos e as mãos delas são abençoadas, estão ali para abençoar. E num papo, numa coisa ou outra, numa lavagenzinha, num shampoozinho ali, ela tá ali levando a luz, né? Porque muitas pessoas às vezes não conseguem nem entender que presença gostosa no ambiente e não sabe que Sim. há uma diretora, há uma gerente, há uma caixa ali que faz toda a diferença na atmosfera do ambiente. Sim. Então, tudo isso é obra
de Deus. É Deus com a gente onde a gente está. E quando eu olho para esse evento, né, e que tem esse olhar para a sociedade e essa paixão desses homens, né, iniciar esse movimento de oração, é simplesmente que eles não conformaram, né? Eles olharam, não conformou, renovaram a mente para a transformação de algo, Sim. que é através do Senhor, através da oração. Tem um homem que eu gosto muito de estudar sobre ele, John Knox, né? Foi um avivalista ali na Escócia. Sim. E ele falou, dai-me a Escócia, Senhor, Sim. ou eu morro. Sim. Então, assim, nós precisamos ter essa paixão pelas pessoas, pela cidade aonde o Senhor nos colocou, Sim. né? E dar o nosso melhor, Sim. aonde nós estivermos. Sim. E nós estamos inseridos, né? Nesse estar lugar, os inseridos. nossos filhos estão aqui, Sim. Isso. né? Os nossos netos, Aham. né? Ela falou de avivalista, eu também sou apaixonada pelo Moody. Mude. É. Nossa, eu sou apaixonada por esse cara. O cara abriu uma escola bíblica, assim, gigantesca. O cara Sim. acreditava que o ensino da Ensino. palavra Sim. ia mudar vidas, cidades, mentalidades. E eu quero ser, né? Não é uma soberba, é um desejo espiritual, né? Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que tiveram essa constância numa visão. Eu vejo isso em vocês. Isso. Uma constância numa visão e prosseguir. É. E prosseguir, acreditar. Deus te deu uma palavra, Deus te deu um Acredito. direcionamento, você seguir. Vão vir tempos, vão vir estações, vão vir situações para fazer você parar, mas você seguir. Deus falou uma coisa? Você seguir. E é por isso que vocês chegaram onde chegaram, né? Um evento tão grandioso. E quando a gente olha para esses grandes movimentos, né, como de Moody, de John Knox, ou outros, né, tem vários Sim. movimentos, e tudo começou na oração, Sim. né? E Uau. essa mente também, esse resgate da oração, porque a vida agitada, a ansiedade, quantas coisas mulheres têm, né? Sim. E há um bloqueio, às vezes, de oração mesmo. Sim. Sim. E a própria família, né? Nós ganhamos os nossos filhos, o nosso lar, ele é transformado pela oração de uma mulher. Sim. Glória a Então, Deus. isso é muito, muito importante também. Sim. Eu brinco que eu tenho uma mania de orar. Tipo assim, é claro que eu tiro lá meu momento de oração, mas assim, eu tô dentro do carro, eu tô ouvindo louvor, eu tô orando. E aí, quando eu volto da escola para pegar garrafa, eu oro de novo. Mas assim, às vezes eu oro falando, dirigindo, e às vezes eu oro no meu pensamento mesmo, né? Isso. E tô fazendo comida, tô orando, tô fazendo não sei o quê, porque é assim que se vence batalha. É assim. É assim. Não tem outra opção. Não tem, assim, meio termo, vamos dizer assim. Só se vence batalha na oração. E eu aprendi muito o silêncio. Eu aprendi muito a batalhar, assim, na oração, no silêncio. Não que eu não compartilhe, né? Eu compartilho com as pessoas, todo mundo tem dificuldade, mas eu aprendi a ficar ali no meu interior ali com Deus ali e ter as respostas mais concretas, sem misturar com a opinião das pessoas ou aquilo que... Todo mundo tem sempre uma opinião para dar de alguma coisa que já aconteceu na sua vida. Isso é muito construtivo muitas vezes, mas às vezes pode causar uma confusão. E eu vejo essa questão dos montes, da influência, como o que Deus tem para a pastora Raquel, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a Núbia. E você pode estar inserido no monte da educação e como Deus te deu a escola por princípios, que é algo totalmente... não é somente educação, é um algo a mais com a educação. Fala um pouquinho dessa educação por princípio para a gente. Então, educação por princípio é a minha segunda paixão, né? A educação por princípios eu conheci em 2009. Então, Macaé para mim foi uma chave, aonde virou muitas chavinhas aqui dentro, né? E uma delas foi, eu já era educadora, né? Eu tinha uma escola em Anápolis. E quando eu cheguei em Macaé, falei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Fiquei 1 ano, estudei o mercado e conversei com hoje a minha sócia. Nós temos essa escola de educação por princípios,
Já está aí 13 para 12 anos, mais ou menos isso. E a educação por princípio, o que é? Ela é uma escola que trabalha todo o currículo da BNCC, porém com base, o carro-chefe da educação por princípio é a palavra do Senhor. Então, como que isso é feito, Raquel? Nós pegamos todo o conteúdo, toda a matéria, estudamos como todo professor estuda, mas aí vem o a mais, que nós colocamos o óculos da Bíblia. Nós fazemos uma cosmovisão cristã em cima daquele conteúdo. E eu costumo ensinar as minhas professoras, olha para o conteúdo e pergunta, o que o Senhor acha desse conteúdo? Tudo tem resposta na Bíblia. Tudo. Mas tudo, você não pensa nada. Nós encontramos a resposta para a Bíblia. E quando isso é feito, essa cosmovisão é feita, ela também tem uns passos, que é o pesquisar, o relacionar, o raciocinar e o registrar. O que é isso? Nós pesquisamos na Bíblia o que o Senhor acha desse conteúdo e outras fontes também, porque nós acreditamos que o aluno também ele precisa ter um conhecimento acadêmico muito bom, forte, embasado. Ele faz essas pesquisas, faz a cosmovisão cristã, depois ele faz o seu raciocínio, se aquilo está sendo aplicado na vida dele, como o Senhor acha. E depois ele relaciona isso com o mundo e, por fim, é o registro. Então, são PRRR. Pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. E dentro disso, nós trabalhamos os 7 princípios, que é fácil de aprender, pastora. Esse é fácil. Não, quero aprender, meu Deus do céu. Você decora a palavra música. E aí você fala mordomia, união, semeadura e colheita, individualidade, caráter, autogoverno e soberania. Gente, que coisa linda. Lindo. Então, nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então, vai aí, mas fazer tudo para a glória do Senhor, porque existe a soberania do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele estabelece reis, ele tira quando ele precisa tirar, ele governa as estações, mas tem a nossa responsabilidade como seres humanos, de governar a nossa vida, a nossa casa, o que ele confiou. E aí entra a mordomia. Entra a individualidade, porque você é diferente da Raquel, é diferente da pastora Fabrícia, mas juntas nós somos a união, nós formamos a união. Sim. Então, eu acho essa parte incrível quando você fala, porque assim, e aí uma crítica, até para quem está nos assistindo, mais construtiva. Quando eu olho a pastora Raquel, eu acho ela, não é porque eu estou na sua frente, sempre achei você extremamente elegante, Oh, meu Deus. sabe entrar em todos os lugares ali, tem uma... sendo retilínea nas palavras, nas coisas, e um motivo de admiração, porque tem pessoas que a gente olha assim e a gente admira, né? Só que eu nunca vou ter a sua essência, porque Deus te fez de uma forma singular. E às vezes eu vejo até no mundo cristão as mulheres querendo imitar umas às outras. Não dá certo. Não dá certo. Se frustra. Exatamente, se frustra porque eu nunca vou ser igual a ninguém nesse mundo. E essa é a questão da individualidade. A gente, né, estuda temperamentos, estuda comportamentos e tudo, mas ninguém é igual a ninguém. Eu não vou ficar linda com esse blazer colorido ela assim, só maravilhoso. Ela consegue. Ela fica linda de tudo quanto é cor. Não tem jeito, né? Eu sou monocromática. Para poder não errar, eu sou mono, né? E isso, às vezes, eu vejo assim entre as mulheres uma questão até de competição, né? Uma querendo ser melhor do que a outra. E... para quem está nos assistindo, olha, Deus te fez uma mulher incrível, singular, só tem você no mundo inteiro. Você que tem a cor do seu olho, o seu cabelo, a sua essência, aquilo que Deus está falando do propósito da sua vida, e seja você mesmo. Isso acaba com qualquer crise. E um princípio que é muito importante, que caminha junto com a individualidade, é o autogoverno. Porque nós precisamos conhecer. Quando você se conhece, né, a minha individualidade, eu sei das minhas fraquezas, eu sei do meu temperamento, Sim. Eu busco o autogoverno, né, que só é alcançada com o Espírito Santo, para moldar as minhas imperfeições, os meus erros, e o autogoverno é indispensável
para um bom relacionamento. Sim. Em casa, na sociedade, falar no momento certo, da Exatamente. maneira certa. Então, o autogoverno é muito importante. Uau, muito Traba- importante isso, hein? Anda muito junto com a Com individualidade. Sim. Porque, na verdade, se você começa a entender seus limites, você também é fácil você impor seus limites. Exato. E aí todo mundo começa a se relacionar à sua volta de uma maneira que você vai ser compreendido na essência de quem você é. Uhum. A pastora Raquel não gosta que faça isso. Ó, Fabrício não gosta que faça isso. Nós não vamos fazer isso. Por exemplo, cada um com as Se suas respeitar, maneiras. né? Se respeitar, né? E essa questão, você só impõe limites da maneira adequada, com sensatez, com sabedoria, quando você se conhece. Né? Senão você vai começar a gritar, vai começar a ter comportamentos que não tem nada a ver com o que Deus deseja, né? E eu vejo isso quando fala, inclusive, lá em Provérbios, da questão da sabedoria, eu vejo muito essa questão de você se conhecer, exatamente isso que a pastora está falando, da questão da individualidade e da questão do conhecimento, do autoconhecimento, porque se você não se conhece, você vai acabar pecando nessa área da sabedoria, porque você não sabe o que você gosta e o que você não gosta, qual é seu limite, então qualquer pessoa vai fazer qualquer coisa com você. E uma hora qualquer pessoa vai explodir, né? Por mais sensato que tente ser, vai ultrapassar seu limite e você vai explodir. E aí perdeu a razão. Com né? certeza. Tem muita gente que está meio perdido, assim, porque não sabem do que quer da vida. É triste também saber que as pessoas demoram muito para descobrir o seu propósito de vida, porque isso traz uma enrolação, traz uma série de problemas de relacionamento, como você falou, né? E as pessoas querem colocar culpa no sistema, na igreja, na família e tantas outras coisas, mas na verdade a pessoa está infeliz porque ela não se encontrou ainda. Exatamente. Não sabe. E quando você sabe o que é para você fazer, você não tem tempo para mais ficar brigando, discutindo, entrando em contenda com coisas que não são relevantes para sua vida. Você está focado naquilo que é para você fazer. Às vezes tem pessoas que vêm para nos distrair, né? Nos tirar um pouco do foco mesmo. Ai, por que você não vai para tal lugar? Lá é melhor. Por que você não faz tal isso, aquilo? Não. O que Deus falou para mim? Né? O que Ele quer que eu faça? Tem muita coisa que é bonita, que é bacana, que é legal, mas não é o que Deus tem para mim. Se submeter àquilo que o Senhor quer. Justamente. E aí, as pessoas, por não ter esse autogoverno, não ter autoconhecimento, não conseguem ter constâncias. Já viu a pessoa que não para num emprego, não para num ministério? E hoje está tudo assim. Nós estamos numa sociedade líquida hoje, né? Sim. As pessoas não têm consistência em nada do que fazem. Não tem consistência nos seus propósitos, na sua maneira de viver. E quando você descobre o que é para você fazer, isso vai te dar uma rotina saudável, produtiva, e você não vai perder tempo com bobeira. Tem muita gente perdendo tempo com bobeira, né? Com competição, com tantas outras coisas. E poucas pessoas alcançam níveis mais elevados, porque não chegam aonde é para chegar. Tem muita gente, acho que vai chegar no céu e Deus vai falar assim, olha, eu tinha isso para você, mas você não chegou nem no 10%. E vai ser uma frustração, porque as pessoas, nossa, por que eu perdi tempo? Tanto tempo numa coisa que não fazia sentido. Sim. E é tempo da gente se despertar. Isso. Porque nós somos importantes para aquilo que Deus nos chamou. Aí entra outro princípio. Semeadura e colheita. Opa, adoro. Né? Aquilo que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. Então, eu preciso ter isso em mente. Né? Saber o meu propósito e semear nele, porque aí eu vou colher, eu vou ter frutos. Então, tudo que as minhas escolhas hoje, tudo que eu faço hoje, vai apontar lá na frente. Né? Vai ser o reflexo, o meu futuro vai ser o reflexo das minhas escolhas de hoje. Então, semeadura e colheita é um princípio que encaixa muito no que você falou. A vida, ela é o resultado, o resultado das das escolhas. escolhas. Não tem como fugir disso.
colheitas são colheitas. É isso aí. E são resultados do que a gente plantou. É. E às vezes as pessoas também, nesse sentido de semeadura e colheita, eu vejo que elas são muito imediatistas, né? Uhum. Por exemplo, gente, é só você olhar, eu planto flores, amo flores. Né? A Rafaela pegou um negocinho lá de jambo e a gente tá com o nosso pezinho de jambo. Aí, todo dia, sabe como é que é criança, né? Quer olhar o pé de jambo. Aí eu ainda brinquei com ela, filha, quando esse pé tiver maior, ele nem vai caber nesse vaso aqui, porque jambo a gente vai ter que encontrar um local mais apropriado para ele. Todo dia ela vai lá ver o pé de jambo que ela plantou, todo dia. Mas olha, a gente plantou, deve ter uns 6 meses, mais ou menos, que a gente plantou. Ele tá desse tamanhozinho. Ou seja, até ele dar jambo, Aham. vão ser anos para ele dar jambo. Só que Deus fala uma coisa com a pessoa hoje e ela já quer que aconteça amanhã. E é justamente plantar para colher, né? Semear, plantar, colher. E às vezes esse tempo, essa sociedade muito tecnológica, muito imediatista, estão querendo que, tipo, Para hoje. para hoje, né? Deus antecipe o tempo das coisas. E Deus, ele tem o tempo certo para cada coisa. Deus não erra. Ele não erra. Às vezes a pessoa fala assim, por que eu não fiz isso antes? Porque você não estava preparado. Porque talvez você não tivesse a maturidade que você tem hoje. Talvez você não passasse os perrengues que o Senhor colocou na sua frente, como para a disciplina, para a organização, para outras coisas que você precisava, para você chegar onde você precisava chegar. Todo mundo na Bíblia acaba tendo uma história quando você vai olhar. E, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, a pessoa passou 40 anos no deserto. E a pessoa quer o resultado hoje da Terra Prometida, já quer que a coisa funcione, já quer... E, né? Uma vez teve tava tendo uma conferência na nossa igreja de Campos, a igreja mãe da nossa igreja, e aí um determinado jovem lá, a gente era muito envolvido com mocidade, com jovens e tal, e esse jovem era bem maluquinho, bem, assim, bem... faltavam uns parafusinhos, né? Aí esse pregador de fora chamou ele, deu uma profecia para ele, assim, que empoderou ele, falou que ele ia ser um líder e tal, mas ele veio pro nosso lado com o peito estufado, tipo assim, eu vou ser líder, vocês estão achando que eu vou ser qualquer coisa? E eu na minha cabeça, a uma distância enorme, Deus deu a palavra, amém, glória a Deus. Agora, até isso acontecer, vai ter que ter... Ai, tadinho. Eu falei, eu não vou falar, fiquei só na minha mente. Há uma distância tão grande em essa profecia se cumprir, porque ele precisa se preparar Isso e que eu ia estar falar. na posição, Se preparar, né, disso. E tem muitas coisas assim na nossa vida que elas são muito incríveis, assim. Eu falo para as pessoas que desde criança, eu me via como eu me vejo hoje. Não me pergunte, eu não tinha respostas. Eu me via justamente como eu sou hoje, como eu me visto hoje, criança. Eu ficava assim, será que eu vou ser juíza? Será que eu vou ser advogada? Alguma coisa importante. Porque eu me via assim. E uma vez, quando eu trabalhava numa clínica de reabilitação lá em Campos, num sábado de plantão, o pessoal chegou, já me recebeu assim, olha só, chegou uma mulher aí, de uma outra cidade, viciada em crack e tal, tá aí, tá medicada já tal, mas você não vai acreditar. Ela é uma ex-missionária. Eu fiquei assim, meu Deus, né? E eu falei assim, meu Deus, como pode a pessoa chegar a esse ponto, né? Assim, eu vou mirar nessa mulher e vou cuidar dela. E aí, todas estavam dormindo, eu cheguei bem cedo na clínica e fui para aquele mesão de refeitório, né, para tomar um cafezinho. E aí ela veio, eu não a conhecia, ela não me conhecia. E aí ela sentou assim na calçadinha, assim, e eu tentando fazer algumas perguntas. E ela só olhava para o chão, porque é um misto de emoções, né? Reações do medicamento, também tristeza e tudo mais. E eu tentava fazer algumas perguntas, ela não me respondia muito bem. E aí, ela sem me conhecer, sem nem ter olhado direito para mim, ela olhando para o chão falou assim,
Eu vejo muitas câmeras diante de você. Vão ter muitas câmeras diante de você. O que você vive hoje não é nada diante do que Deus vai fazer. E aí eu fiquei assim, gente. Deus usou a boca da mulher. Porque, gente, Deus usa quem ele quiser. O que ela perdeu ali foi a credibilidade Sim. pela vida que ela tá levando. Mas os dons são irrevogáveis, né? Vamos fazer só uma exatamente. paradinha para informação para quem não sabe, né? Os dons são presentes, Deus dá, Deus não tira. O que aquela mulher perdeu naquele momento, ela estava num momento infeliz, né, na vida dela, e ela perdeu a credibilidade. Mas ali naquele momento, Deus usou a boca daquela mulher. Sim. E eu fiquei assim, gente, será que vai ser meus filhos? Só pode ser meus filhos que vão fazer sucesso. O Kaique vai ver ser jogador, vai ser famoso, não sei. Não vai, não, né? E quem sabe esse momento seja hoje aqui. Essas câmeras aqui do podcast. E se for, estou super satisfeita. Porque eu não preciso de muito, eu preciso do que Deus quer para mim. Sim. Eu sou satisfeita com o que Deus quer para mim. E eu acho que os 7 montes, ele vem para trazer autoconhecimento, ele vem para acabar com a desunião. E ele vem para trazer contentamento de saber que Deus me ama do jeito que eu sou. E ele vai me usar do jeito que eu sou, ele vai te usar do jeito que você é. Isso resolve a vida emocional do crente. Sim. Nossa, é muito incrível isso, é muito incrível. Porque quando você tá feliz no que Deus chamou para fazer, nada te abala. E você fica plena, pleníssima, igual a pastora Raquel tá aqui, pleníssima. Plena. Plena. O projeto, pastora Raquel, uma curiosidade. O projeto que você tem com criança também, além da questão da escola. Então, o projeto, ele nasceu depois do Centro Educacional Saber. Eu tinha a escola e eu fui num treinamento que tem de escolas de educação por princípios. São Paulo, quando foi em São Paulo. E lá eu vi um testemunho até de um projeto na África. Até depois eu fui para a África também, pela educação por princípios. E nesse momento, na hora da ministração, na hora da oração, eu via nós temos uma igreja tínhamos, né, uma igreja na ajuda que hoje só funciona como projeto. E eu via crianças dentro desse lugar querendo entrar e o portão fechado. E o Senhor falou comigo assim: você faz para o particular. Agora eu quero que você faça para as crianças carentes. Uau, meu Deus. E ali eu chorei muito para o Senhor e Ele me deu o projeto naquela ministração. Eu escrevi como seria os horários. Faz isso com a gente. E falei, só que eu sou muito controlada, Sim. né? Eu falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para o meu esposo quando chegar no hotel. Se for realmente do Senhor, ele vai concordar. Se for coisa da minha cabeça, ele não vai concordar. E no papel eu coloquei 20 crianças e levei para ele, toda empolgada, né? Vai ser assim, as crianças vão estudar normal nas suas escolas e no contraturno escolar elas vão para a igreja. E lá eu vou dar aula de reforço, eu vou dar atividades lúdicas e principalmente alfabetizá-las, porque eu acredito numa alfabetização como base para a vida acadêmica. Né? A criança precisa ter uma boa uma boa alfabetização. Ser um bom leitor, para interpretar bem um texto, um problema de matemática. E falei para ele de tudo que tinha acontecido. Aí ele ficou me olhando e falou, mas 20 crianças? Eu acho muito pouco, vamos fazer 40. Ai, que Aí eu bênção. falei, do Senhor. Porque, para quem está nos assistindo, o apóstolo Maurício, ele é Determinado, determinado, né? Se for não, é não e pronto, acabou. Então, foi de Deus a resposta, né, Foi. pastor? E aí, essas crianças são mantidas por padrinhos e pela igreja, né? Pelo Centro Educacional Saber também. Toda a matrícula que é feita ali, uma parte vai para o projeto. E hoje o projeto existe. Nós estamos com quase 60 crianças. Nossa. Referência no bairro.
né, a ponto das diretoras, quando as crianças estão com uma certa dificuldade, elas indicam o projeto. E a gente atende as famílias, não só as crianças, mas as famílias. E tem sido uma bênção naquele lugar. Nossa. E o projeto Fruto do Saber, assim, do uniforme ao material, tudo que tem no SES, nós procuramos fazer da mesma forma lá. Até, às vezes, os mesmos profissionais que dão aulas extras. Tipo, se tem aula de dança, então também vamos colocar aula de dança lá. Aí a mesma professora, porque para ter a mesma visão, não ter diferença, né? Sim. São crianças e precisam ser tratadas da mesma forma. Com certeza. Não, estou impactada. Nossa, eu acho que tem muitas pessoas em Macaé, talvez, que ainda não conheciam essa escola diferenciada que nós temos aqui na nossa cidade. Procure saber, entre em contato, porque realmente o seu filho vai ter uma educação diferenciada, né? E quem sabe pessoas estão sendo tocadas agora para trabalhar com crianças. Uhum. Tem tanta gente que muitas vezes acha que é coisa da cabeça, mas é o próprio Exato. Espírito Santo já tocando para trabalhar com crianças, para cuidar de crianças das mais diferentes formas, né? Tem pessoas que vão para os hospitais, né, para Sim. visitar especificamente crianças, né, e tantas outras vertentes que você pode alcançar crianças. E as crianças precisam muito desse carinho, desse cuidado, desse acolhimento. Nossa. E por falar de acolhimento de crianças, no Influencidade tem um espaço só para as crianças, né? Eles já O que ficam área assim, Kids. vai ter universidade. E Já eu Eles tenho- já ficam, vai ter o Infelicidade Kids. já ficam E eu tenho um animados. testemunho muito interessante que aconteceu na reunião, que a minha sócia, que fica mais à frente do Influencidade Kids, né? A Kelly, ela fica bem à frente ali do Sim. trabalho, ajuda a montar, a gente troca ideia, eu estou junto, mas principalmente o contato mesmo com os voluntários é mais ela. E ela fez uma reunião foi que dia? Segunda. E tem um testemunho impactante. E ela falou, incentivando, né, a equipe de voluntário, que vale a pena a gente investir nas crianças, que o Espírito Santo toca nas crianças, o Senhor habita nas crianças. E um rapaz, um jovem, ele falou sim, e habita sim. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo no Influencidade Kids. Um dos primeiros. E por isso que eu estou aqui hoje trabalhando. Uau, olha isso. Então, assim, é um testemunho que a Kelly, quando ela me contou, eu falei, gente, é muito lindo. Sim. Hoje ele já é um rapaz e ele quer cuidar das crianças porque ele quer que as outras crianças recebam o que ele recebeu. Né? Então, eu achei isso maravilhoso. Qual a idade das crianças que vão poder ir para o Kids, pastora Raquel? De 5 a 11. De 5 a 11 anos vão estar lá no Kids, vai ter programação específica para as A crianças. própria educação, por princípio, é aplicada em todas as aulas, em toda a programação. Essa questão é tão... Eu tive um testemunho na segunda com a Rafa, com a minha filha. Na hora que eu falei assim, fica aqui do lado da mamãe aqui, da questão da coordenação da recepção. Mãe, eu não vou ficar aqui, eu não pertenço ao seu monte. Eu pertenço ao monte da pastora Nayara, eu pertenço ao monte das artes. Aí eu fiquei assim, aí eu fiz sinal para a pastora Nayara que ela ia para... E ela já comprou a blusa do Influencidade, já colocou, já se programou, já está com a mala dela pronta para amanhã, com tudo que a pastora Nayara falou que tem que ter. A sapatilha da cor Ela vai que for. dançar? Vai. Que linda. Aí eu falei assim, gente, as crianças... E eu vejo isso, né? As crianças, elas têm uma pureza e elas têm uma resposta mais imediatista do que nós adultos. Uhum. Então, a gente tem a graça, né? O prazer de ver na vida delas de forma mais constante, mais imediata do que, às vezes, na vida de um adulto. Elas são puras, né? E aí, quando você fala do evangelho, elas logo absorvem isso de uma forma assim que eu nunca mais... A pastora Nara ficou assim, não acredito que ela falou isso para você. Porque assim, ela me respondeu assim, sem pensar duas vezes, eu não pertenço ao seu monte. Eu pertenço ao monte das artes.
assim, Ela já sabe o propósito ela já dela, sabe, viu? e tá foi bem assim, resolvida. e foi assim, imediato, assim, porque vamos ajudar aqui. Aqui não é meu lugar. E é isso, né? Eu gostei da resposta dela, porque é isso que a gente ensina, então elas têm que aprender, né? Será que ela puxou quem? Não sei. Ah! Terminada. Não sei, tô na dúvida. Se bem que lá em casa somos nós dois, eu não posso nem falar quem que ela puxou, né? Nem sei, né? Eu acho que é uma mistura, mas foi muito interessante a resposta, né? Imediata do que ela deu, de saber da questão do qual monte que ela tá. Uhum. E eu já pertenci a esse monte há um tempo atrás, mas faz um bom tempo. É bom você ver o filho seguindo no caminho de que ele já entende o que é, né? E a gente vai. Qual o tema lá da ministração que vai ter lá para as crianças? Então, nós pegamos a história de Noé, né, com as cores do arco-íris. E aí, a cada cor, Acho que eu vou me inscrever no 15, eu hein? também acho. Eu vou. Vai ter vaga. cada cor representa um princípio, né? E nós vamos desenvolver as aulas dentro da educação por princípio, mas tem também a parte bem lúdica, onde cada cantinho tem para eles se expressarem através da arte, através da dança, através da música, proporcionar esse momento para eles, né? Também, e tem um momento da palavra, que a gente não pode esquecer, da ministração com o Espírito Santo, da adoração. E é isso aí. Muito bom, muito bom. Na conferência, para quem ainda não teve a oportunidade, né, de saber o que vai acontecer, quais são os dias, a Conferência do Influencidade vai acontecer de 9 a 11, agora de novembro, ou seja, já começa amanhã, você que está nos assistindo. A entrada é franca, né, é bom falar sobre isso. E vai ser no ginásio do Juquinha, bem aqui no centro da cidade, ou seja, um lugar totalmente estratégico, maravilhoso. Ah, sim. passando Tá. aí Tá passando aí na tela para vocês, você tá? a imagem. Na abertura, nós vamos ter o apóstolo Anselmo, junto com o Ministério Sarão da Terra Ferida. Eu, particularmente, sou suspeita para falar dos dois, porque eu amo demais. Tanto o Ministério de Louvor, tanto o apóstolo Anselmo, com a palavra dele com relação à influência da cidade. Né, ele tem essa palavra assim. Na sexta-feira, às 19 horas, a gente vai ter o pastor Marcos Salles e a banda. Se você gosta daquela música, eu não sei cantar, a Núbia que sabe, que eu não sou boa de cantar. Canta aí a música. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Não vejo a hora. Eu falei na igreja assim, gente, me deixa chegar lá, hein? Me deixa que eu vou pular, eu vou adorar a Deus, eu vou me acabar essa felicidade. Inclusive, essa música, na hora que eu ouço, eu lembro de você. Não tem como não lembrar, né? No sábado, que é no dia 11 de novembro, a programação é o dia inteiro. Então, separe o sábado para você ficar lá com a gente o dia inteiro. Às 8 horas vai ter o café para os pastores. Você que é pastora, que é esposa de pastor, convide seu marido para estar lá com a gente no café da manhã. Quem vai estar dando a palavra é o pastor Livingston Farias. Para quem não conhece, ele ganhou o Grammy Latino com a música da Fernanda Brum. Ele tem uma palavra excepcional um grande no mundo homem de espiritual. E escreveu agora recentemente um livro que com certeza vai estar trazendo na conferência para a gente poder, entre leões, alguma coisa assim, o nome do livro dele é para líder, realmente, para liderança. E às 9 horas a gente vai ter a pastora Daniele Neves junto com o pastor Rodrigo Claro. Ele vai fazer o louvor e ela vai fazer uma ministração para as mulheres. A pastora Daniele também é pedagoga, como a pastora Raquel. Ela também ministra, especificamente as ministrações dela são para mulheres. Ela vai estar lá de manhã com a gente. Então, você que é mulher que está aí nos assistindo, vai lá prestigiar essa palavra, receber o que Deus tem para você nessa conferência. E aí, no sábado à tarde, nós temos algo que você aí que é empresária, mulher de negócios, que assiste a gente vai ter uma roda de influência no sábado, às 14 horas. Alexandre Linhares, a pastora
Nubia estava falando de grandes empresários. O Alexandre Linhares é um grande empresário aqui da cidade de Macaé. Ele tem uma empresa enorme e ele participa da ADONEP, Associação de Homens de Negócios, Empresários. E é uma associação bem antiga, né, no mundo dos negócios, muito bem representada. E ele vai estar fazendo essa roda de influência. Claro que quem não é empreendedor também pode participar, porque vai ser bênção, mas ela é específica para empreendedores. E no sábado, para quem gosta muito de teatro, né, eu amo teatro, dança, amo. Vai ser às 17 horas, a gente vai contar com a presença da companhia Giovanni Si. Eles vão estar trazendo a peça que chama O Refém. E eu acho que vem coisa... Meu Deus. Acho que vem um momento de reflexão aí nessa peça, né? E no sábado, a gente termina com o pastor Antônio Cirilo. Núbia também sabe cantar a música Poderoso Deus, que eu não sei cantar, nem me atrevo, né? E a gente vai concluir aí com o pastor Antônio Cirilo essa conferência. Vai ser tremendo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito aí sobre a questão dos 7 montes, porque vai estar sendo falado sobre os montes no intervalo. Além de você estar recebendo uma ministração que está sendo preparada, a equipe, nós estamos contando com quase 150 voluntários. As pessoas estão se voluntariando para trabalhar na conferência. E totalmente empenhados naquilo que Deus tem para a vida dele, entenderam o propósito da conferência e são voluntários ali nos ajudando, e todo dia chega mais voluntário. Eu gostaria de participar disso, gostaria de fazer aquilo. E a gente não nega nenhuma pessoa que queira se voluntariar para participar da conferência. E você que está aí nos assistindo, que desejar fazer parte desse projeto de Deus para a cidade de Macaé, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda na conferência para aprender qual o monte que você vai governar, vai liderar, mais de um, se Deus quiser, e ainda por cima receber uma palavra de Deus com certeza para a sua vida. Isso aí. Eu vejo Influencidade um fruto de todo o trabalho durante um ano. A gente chama isso na escola, né, de culminância, né? Os pastores se reúnem, fazem alguns trabalhos durante o ano, e a Influencidade é o reflexo, né? O fruto de ser tudo gerado. Que eles geraram, que nós geramos, né? Porque nós também fazemos parte, durante o ano todo. Sim. Porque não é um show. Não só. É muito mais do que isso. É muito profético, é muito relevante, e é tudo que tem sido feito durante todo o ano e vários anos, né? Sim. Que estamos fazendo. Eu para essa conferência, eu tô orando específico por um monte. Uhum. Claro que a gente acabou orando por todos, né? Mas, assim, um monte que a gente... essa questão de governo, né? Que a gente ainda não governa. Aqui é um monte da política. Uhum. Então, eu tenho orado por isso. Eu tenho orado para Deus levantar uma pessoa que sinta no coração, né? Uhum. Sinta esse chamado de Deus para o governo, que não é uma área fácil de se... Mas eu sinto essa necessidade para a cidade, assim, falando a nível de cidade. E eu tenho orado por esse monte. Assim, é um monte que eu tenho uma relação com ele, e eu vejo que a gente precisa tomar posse daquilo que a gente olha a Bíblia ela fala sobre política. Em segundo lugar, primeiro amor, segundo política, né? E muitos anos a igreja ficou assim: política e religião não se misturam, política e religião não se misturam, e por isso que esse monte está assim, porque realmente foi pregado, foi disseminado que política e religião não se misturam. E acabou isso virando tipo um clichê evangélico, né? Não se mistura. E a gente não se mistura, e que acabou virando um monte que a gente foi deixando para trás, como a gente foi deixando para trás um monte de educação. Agora, para resgatar, aquela luta de resgate de um monte que ficou lá atrás, né? Por exemplo, eu sinto essa falta. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Já fui professora de alunos de ensino médio,
em colégio técnico. E eu estava refletindo sobre isso. Aí eu estava parando na mente, assim, lembrando dos 30 professores que se encontravam na sala, só eu e uma outra professora, umas cristãs, assim, evangélicas, vamos dizer assim. E olha como esse monte ficou defasado. E olha a geração que a gente está agora por deficiência desse monte. E as pessoas acabam morrendo, né? Espiritualmente, não só espiritualmente, mas em várias áreas, né? E tem uma história, dá tempo de contar? Claro, pode ficar à Claro. vontade. Vou contar uma história que eu li num livro muito bom para mulheres, principalmente mães. São Mães Intercessoras. Não sei se vocês já Sim, leram, já do li. Hernande Dias Já. Lopes. Aham. Não, esse não. Tem uma história muito interessante lá que retrata muito esse cenário. Ele conta, é uma lenda indiana. E ele conta que 2 pescadores, professora gosta de contar história. Sim. Ele conta que 2 pescadores saíram, né, eles saíram para pescar. E quando eles estavam lá, na beira, na beira do rio ali, pescando, a correnteza, de repente eles lá com as suas varas, tranquilo, pescador, né, ali bem tranquilão, eles começam a escutar grito de criança. Muito grito de criança. Quando olha na correnteza, está descendo uma criança, se afogando, gritando. E eles pulam, debate contra a correnteza ali, salva aquela criança. Eles mal chegam no local, voltam a pescar 2 crianças, mais gritos de 2 crianças. Dessa vez foi bem mais difícil, mas cada um pegou uma criança e eles conseguiram sair. Passado um certo tempo, 4 crianças gritando, Nossa. se afogando. Dessa vez, 2 morreram. Eles conseguiram salvar somente 2. Da próxima vez, 8 crianças se afogando e gritando. Eles nadaram, nadaram. E um, de repente, deu as costas e subiu. Subiu o morro que vinha, né? As crianças. E o amigo, que isso? Você vai me deixar aqui sozinho? Todas as crianças vão morrer. E ele fala, eu vou na raiz do problema. Eu preciso saber o que está acontecendo lá em cima. Por que essas crianças estão vindo? Quando nós não assumimos o monte, nós estamos jogando uma geração, as pessoas, afogadas. Meu Deus. Nós precisamos ir na raiz. Nem durmo hoje. Não é verdade? É. Se a gente deixar outras pessoas no domínio, Forte. eles vão ser lançados. É forte. Essa mensagem, essa história, mexeu muito comigo. De me posicionar quando eu devo me posicionar no lugar certo. Sim. Porque se eu não me posicionar, a próxima pessoa que se posicionar pode ser uma pessoa que vai jogar outras pessoas no rio. Sim. Nem durmo hoje, nem durmo. Meu Deus! Preciso me movimentar mais, Jesus. Preciso fazer mais coisas, Senhor, me ajuda. E isso é tão sério. Uma vez, eu tenho um testemunho até com o próprio pastor Livingston. Às vezes, Deus te coloca num lugar e a gente não consegue identificar a dimensão, até pela maturidade espiritual, talvez naquela época e tudo. E Deus tinha me dado uma palavra que, há alguns anos atrás, quando eu fui na conferência do pastor Danduque, e ele tinha falado sobre o sol da justiça. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, o sol da justiça, sol da justiça, sol da justiça. E eu recebi muito de Deus nessa conferência e eu gosto de anotar as coisas. Tenho um caderno de quando eu me converti. E aí Deus começou a falar sobre essa questão da justiça dele não ser a justiça dos homens. E aquilo mexia muito comigo, a conferência inteira, porque advogado, né, estava ali vendo sobre justiça. E aí, no dia da minha ordenação, o Livingston chegou para mim e falou que ele teve uma visão. E aí falou assim, aí teve a visão comigo, falou da questão das mulheres e tal. E aí ele falou assim, e eu vejo você num carro com o sol da justiça. Eu lembrei da conferência que eu tinha ido lá atrás, muitos anos atrás. E aí ele falou assim, você já parou para raciocinar qual monte que Deus, que ele gosta dessa questão do monte também, qual monte que Deus está te colocando? Você sabe o que significa advogado? Eu
Eu sabia, Uhum. mas foi assim, gratificante ver ele falando. Ele falou, o termo advogado significa amigo da justiça. E aí veio a questão da justiça de novo, daquele tempo atrás. E aí eu fiquei, a gente às vezes não tem noção até da profissão, pastora Raquel. Você que falando de criança, que a gente escolhe, que Deus está nos direcionando para algo. Porque quando eu escolhi fazer direito, não tinha maturidade que eu tenho hoje, já era convertida, mas não tinha a maturidade de que Deus está levando um outro tipo de justiça, que muitas vezes não é a justiça que eu vou ter na sentença. É. É a justiça dele, e que é totalmente diferente. E assim, é tão incrível quando você entende essa questão do mundo espiritual, você entende essa questão de onde Deus está te colocando, e é aquilo que a pastora Raquel falou, tudo começa na criança, né? Tudo começa ali na questão da educação. Porque hoje a gente só está aqui conversando porque alguém nos ensinou lá atrás. Porque a gente teve um professor. Porque a gente teve alguém que... E os outros montes dependem da educação. Exatamente. Da família. Da família. Da base familiar, né? Da base familiar. Se nós olharmos, são os 2 montes que estão bem Sim. abalados, gritando por socorro, né? Gritando Descendo o rio, por socorro. famílias bem desestruturadas, né? Bem precisando, né? Que alguém venha resgatá-los. Sim. Que seja Jesus. Sim. Sim. Eu tenho falado algo assim muito muito lá em casa e muito com o Sandro, que quando a gente vai fazer vai escutar alguma família e que a gente vê algo ali acontecendo, né? A gente vê uma desestrutura familiar porque as pessoas não estão lendo o versículo bíblico que fala sobre família. Qual é o papel da mulher, qual é o papel do marido, quem é o cabeça da casa, quem governa. E aí a criança não sabe, porque tá tudo desgovernado. Ela cresce confusa. Exatamente. E tipo, o cabeça da casa é o sacerdote do lar, é o marido. O marido sendo omisso, sendo um Acabe da vida, vai surgir uma Jezabel. Surgindo uma Jezabel, você vai destruturar toda uma família, porque ela está ocupando um papel que não é dela. E assim é isso. Tudo começa na educação, na família. Na educação e na família, nesses 2 montes. E a gente, como cristão, precisa olhar para esse monte. A gente precisa olhar para a nossa família e resgatar o nosso papel. Por exemplo, lá em casa, pode estar onde eu for. O papel é de educação. O papel de repreensão não é meu. Pode estar onde que for. Ô, Sandro, agora é contigo. Até que eu fui, até que meu papel é de educação. E quando o pessoal fala assim, sua filha é tão educada, eu falo, eu rio. Obrigada. Significa que eu estou desempenhando meu papel. É claro que a gente tem falhas e precisa, né, consertar e acertar o tempo todo. Mas o que a gente vê na prática é isso. A família desestruturada, a escola desestruturada, o governo desestruturado, a mídia desestruturada. E tudo clamando pela presença do Senhor e para a gente retornar à essência daquilo que Deus quer que a gente faça. Então, entender o nosso propósito como mulher é entender o que Deus falou sobre a Bíblia. Dói, mas é aquilo ali. Sabedoria, submissão... Quem é o cabeça da casa, quem governa é o marido. Você é auxiliador, não é para você ficar atrás, mas você fica ao lado, na direção ali. Você dá a sua sugestão, a sua opinião, mas a palavra final é dele. E aguenta, e toma água. Porque estão aguardando, né, a manifestação dos filhos de Deus. Exatamente. E tudo isso, né, a conferência Influencidade... o fazer a diferença aonde estamos locados, aonde estamos residindo, né? Na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, houve um dos discípulos que Jesus perguntou, na hora que viu-se a necessidade de alimentar o povo, um dos discípulos, que eu não estou lembrada agora, que morava naquela região, foi se perguntado a ele onde que tinha por ali algo que pudesse alimentar. E ele não sabia responder. E aí, isso cabe a nós sabermos quais são
as necessidades da nossa cidade, Uhum. aonde tem comida, aonde tem escola, o que tá bom, o que não tá. E nós aqui no Mulher Pode, desde o primeiro programa, né? Com uma grande empresária que nós tivemos aqui, eu até eu enalteci a ela no sentido de que ela foi tendo grandes ideias, inovações, mas não saiu daqui. Ela viajou, ela foi para fora do país, mas trouxe tudo para cá, né? E isso é maravilhoso, porque muita gente, quando a mente se expande, quer ir para outro país, quer ir para outras cidades que acham cidades mais, né? Sim. Não, mas se alguém precisa ficar, Uhum. senão onde as pessoas vão se inspirar? As pessoas precisam ter alguém, as pessoas precisam de mentoria, as pessoas precisam de alguém que mostre o caminho, e ela está fazendo a diferença como cristã, e nossa cidade precisa de tudo isso, né? Sim. Aqui é o lugar que nós escolhemos ficar, é o lugar onde os propósitos, né? Quando você falou, cheguei em Macaé e Deus fez, né? Desenrolou todo o rolo na questão da educação da sua vida. Virou a chave. E eu vejo isso, todo mundo chega aqui em Macaé e parece que aqui é o lugar em que o propósito ele começa a nascer. Tudo que Deus falou, né? A cidade, a gente costuma falar lá em casa, que Macaé é a cidade da nossa providência. Porque depois que a gente chegou aqui, Deus providenciou tudo para nós. Na saúde, emocionalmente, como família. Deus nos trouxe para cá com um propósito, como trouxe você, restaurou tudo. Como tem feito na vida da Fabrício, tem feito na vida de todos nós. Então, nós queremos que a nossa cidade seja o melhor lugar do mundo, porque é o lugar onde o Senhor nos colocou. E é aqui que nós vamos fazer a diferença. É isso aí. E pastora Raquel tem que voltar, só para falar da escola de Nossa, princípios. Ela foi um dia de manhã na igreja, ela botou todo mundo para chorar. Foi, eu também já chorei com ela umas 2 vezes Ai, já, meu falando Deus. sobre educação por princípio. Uma vez foi que ela chama, você sabe da história? De quê? Aonde a pastora Raquel vai, ela fala assim, a antiga Água Viva. É. Quando se refere a Betel, aí todo mundo já sabe, a gente já ri. Então foi na antiga Água Viva que eu fui num sábado, ela fez como se fosse um treinamento, alguma coisa para as professoras. E aí eu fui porque eu gosto de aprender e eu queria usar de alguma forma para minha vida. E aí ela falou sobre todos esses princípios, eu anotei, tenho anotado até hoje. Esse seminário que foi um dia inteiro lá, um sábado, se eu não me engano. E ela me fez chorar nesse dia, quando ela estava contando o testemunho da África e da questão dos princípios, eu chorei muito. E outra vez também que eu fui na igreja, na Água Viva, que ela ministrou para mulheres e também falou algo também. Ela faz a gente chorar. Ai, meu Deus. Faz. Sim. Mas é porque é propósito. É porque é propósito. É propósito de vida e acaba que o Espírito Santo não tem jeito, ele vai mover através da sua vida mesmo, né? Não, É isso mesmo. Eu sempre vou bater continência e respeitar muito quem lida com crianças. Sim, sim. Porque é um dom verdadeiramente, é um amor, é uma dose de amor a mais, é um amor mais açucarado, Sim. é uma unção diferenciada. E eu, assim, eu bato continência mesmo, porque é um trabalho muito lindo. E eu sei o quanto vocês marcam o coraçãozinho das crianças, porque eu lembro de cada professora que eu tive. Sim. Elas marcaram minha vida. E cada professora da Escola Bíblica Dominical, eu lembro de cada uma. Todas marcaram o meu coração. E vocês marcam o coração das crianças. E vocês ainda ouvirão testemunhos aqui na Terra de milagres, de transformação. E no céu ainda vai ter uma fila enorme de grandes coisas que Deus fez e que você nem sabe. E como elas alcançou. nos ensinam, né? Sim, muito. Elas ensinam muito. Elas perdoam rápido. Sim. Né? Elas não têm aquela malícia, né, que o ser humano tem, tendencioso. E quando perdoa de verdade, né? Tá perdoado, acabou. E às vezes eu posso ter assim todos os problemas. Eu chego na escola, é um tia Raquel para cá, um tia Raquel para lá, eu me sinto tão importante, sabe? Bem assim. E dar os braços, né, para pegar. Hoje eu desci, né, para separar as coisas do Influencidade, e veio uma criança, o João Alexandre. E ele, tia Raquel, eu te amo. Então aquilo não tem preço, lindo, né? Sim, é verdade. Não tem preço. Eu também te amo, meu amor.
Mas a gente também te ama, mesmo sendo crescido. É. Muito interessante. Assim, fala sem pretensão, sem nada. Tava passando. E é como se fosse a boca do próprio Deus. Porque, É, às eu vezes, falei isso pra tem dia que a ele. gente fica assim, nossa, tô precisando de uma motivação. Sim. Deus tá dando Eu todas falei as pra motivações ele. do mundo naquele dia pra você vencer aquele dia. Ele tá Sim. usando uma criança pra te abraçar, pra te beijar. É. A gente é errado porque a gente quer outras coisas. Mas Deus tá fazendo o suficiente pra, tipo assim, continua. Isso aí. Né? Sim. Você não precisa de um taco de beisebol escrito motivação Sim. pra ir tocar em você, não. Deus já tá fazendo tudo, ele já tá providenciando tudo. Quando ele chama alguém pra alguma coisa, já tá tudo pronto. Só falta a gente se posicionar e tomar Exatamente. Isso aí. Exatamente. posse. Então, Que programa, hein? foi. Nossa, vou sair assim, toda reflexiva como eu saio, né? Quando é tenso. Mas foi Amei. também. Mas ela vai voltar aqui depois, a gente vai tirar só Vai. para ela falar sobre educação por princípio, até para as mães se identificarem, saberem, né, mais a fundo do que se trata. E a gente vai se despedir por aqui. Vai se Sim. despedir, Núbia? Sim, eu tô muito animada pra conferência. É. Convido a todos que estão nos assistindo para partir para lá, tá? Pro Juquinha, né? O ginásio Juquinha. Às 19 horas. Chegar cedo. Ouve o que eu tô falando. Chegar cedo. Eu já falei pro povo. Sim, Dá o seu jeito. Leva a roupa pro trabalho, toma banho no trabalho, ou vai sem banho mesmo. sim. Vai com o uniforme do trabalho, mas vá. Vá. Quinta, sexta e sábado. Macaé nunca mais será a mesma depois dessa conferência. Eu Amém. acredito. Eu também. Obrigado, eu pastora Raquel, por Obrigada. ter derramado Que isso. esse Foi seu uma honra. conhecimento, suas palavras, suas histórias, seus testemunhos sobre nós. Foi maravilhoso. Quero agradecer também, né? Vocês terem o carinho, a recepção, o convite. Foi muito prazeroso aqui. Tá. Que bom. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Beijo para vocês. Obrigado pelas curtidas, pelos comentários. Temos recebido muitos feedbacks, né? Feedbacks. Mulheres querendo trabalhar, mulheres querendo estudar, mulheres descobrindo seu chamado. Isso tem sido gratificante para nós. Compartilhe nossos episódios e vamos seguindo, porque Deus tem mais para nós. Beijo, até a próxima semana. Thank you.